primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o tom das imagens que eu vou usar. Porque quando eu for mesclar elas vão ficar todas parecendo que estão juntas em uma imagem só. Então, se alguma tiver mais escura ou muito clara, isso pode dar uma diferença enorme na montagem e estragar completamente. Depois de ajustar os tons, eu vou cortar algumas imagens em PNG. No caso, essas imagens que ficam mais distantes uma da outra, igual aquela que eu cortei e outra que eu vou cortar. Elas ficam com um espaço entre uma pessoa e a outra, então cortar para PNG vai ajudar para eu conseguir posicionar outras fotos junto com elas e deixar o blend mais natural. Mesmo se você não estiver fazendo de um casal ou de duas pessoas, você pode ver talvez o fundo da foto que você esteja usando seja muito claro ou muito escuro, então fica melhor se você cortar o PNG para não ter que mexer muito naquele fundo. Então vou fazer o fundo, e o fundo aqui é a base de tudo. Como é um blend, você vai mesclar fotos por cima, você não pode fazer um fundo muito cheio de coisa. Se você quiser trabalhar com várias cores, é a melhor coisa que você pode fazer. Se você colocar muita textura ou muito detalhe, vai atrapalhar o blend. E tenta usar esses pincéis que tem uma textura mais desse jeito que vocês estão vendo, esses pincéis assim. Se você usar aqueles pincéis mais lisos ou mais duros, não vai dar um aspecto muito natural pro blend. Então é melhor esses tipos de pincéis. Eu vou colocar só uma textura para dar um toque a mais. Mas se vocês forem colocar uma textura, tem que ser uma mais natural e que fique bem levinha. Não pode colocar aquelas que ficam muito marcadas ou aquelas que tem muito detalhe e tal. Tem que ser um negócio mais básico, só para dar uma movimentada. Então eu venho no Polar fazer um ajuste nessa base, para eu deixar ela com pontos mais escuros e pontos mais claros. E para acertar a paleta dela, para que na hora que eu mesclar as fotos, elas já fiquem por cima de um fundo mais padronizado. Se eu deixar ele assim natural, a mesclagem vai ficar estranha e aí só vai consertar na hora que eu pôr o efeito, então pode atrapalhar enquanto eu estiver fazendo. Mas isso é porque as imagens que eu vou usar já tem uma paleta base. Então, se você não tiver uma paleta base, se as fotos tiverem várias cores diferentes, não é recomendável você já colocar o efeito, porque aí pode ter um contraste com a cor da imagem e tal. Aí você deixa pra colocar o efeito no final. Tudo depende de como você for fazer. Eu vou usar essas 6 fotos que estão aparecendo aí. 5, né, no caso, 5 fotos. E eu já sei mais ou menos como eu vou posicionar cada uma delas. Você tem que tomar cuidado com a posição das fotos. Tenta colocar uma um pouco por cima da outra, ou posicionar elas de um jeito que tenha um contraste entre as fotos. Pra não ficar aquele negócio aleatório, não ficar aquelas linhas que ficam uma linha grudada na outra, uma linha da montagem grudada na linha da outra montagem, e você só vai lá e apaga e dá um aspecto horrível. Tenta colocar uma foto que fica um pouquinho por cima da outra, e você nem vai precisar cortar demais. Agora que eu já posicionei tudo, eu vou começar a apagar essas bordinhas, essas linhas da montagem. Nunca deixe essas linhas ficarem aparecendo e sempre tente apagar elas de uma forma que fique a mais natural possível. Para apagar aqui pelo IBIS, eu vou lá na borracha e pego o pincel, esses pincéis mais macios, o mesmo que a gente usou para fazer o fundo. Ele vai dar um aspecto mais natural na hora de apagar. No caso dessa montagem, eu nem precisei apagar muito, porque a maioria das linhas ficaram cobertas. Então, olhem bem se a sua montagem ficar com muitos cortes aparecendo. Tenta esconder e apagar o máximo possível e deixar tudo mais natural possível, como se tivesse realmente uma imagem junto da outra. Sem parecer que você fez uma colagem. Agora a gente vai começar a mesclar realmente as fotos. Para isso eu juntei todas numa camada só, exceto essa aí da frente, porque essa eu quero que seja um PNG sozinho. Nesse estilo você pode colocar sem nenhum PNG ou com um PNG no máximo, e eu quero colocar esse. Então, eu fui testando as coisas, as opções que tem para mesclar aqui no IBIS. Tem bem mais opções do que no Pix.
E no caso eu vou usar mais que uma opção. Eu copiei a camada e aí em uma eu vou colocar um tipo de mesclagem e em outra eu vou colocar outro. Eu quero que fique uma mesclagem mais natural e mais colorida, pra não ficar aquele negócio muito apagado, muito no fundo, muito apagado no fundo. Então eu vou tentar fazer assim. Eu passei um tempão ajustando pra ficar do jeito que eu queria. Não tem como falar exatamente qual quantidade de opacidade que ficou pra ficar desse jeito, porque cada montagem tem uma luminosidade diferente. E dependendo de como você fizer, das cores, das imagens que você usar, você vai ter que deixar em uma cor diferente. Também depende de como você quer que fique, né? Então agora que eu fiz o fundo com a mesclagem, eu vou só colocar um PNG por cima. Não é obrigatório ter um PNG, você pode fazer sem o PNG mesmo, só com as fotos mescladas. Tudo depende de como você quer que fique, das fotos que você tem e tal. Eu acho que fica mais bonito com o PNG, porque aí não fica muito vazio. Então, se você preferir deixar sem PNG nenhum, você pode também. Mas se colocar o PNG, não se esqueça que você também tem que enfeitar ele, colocar uma sombra, alguma coisa atrás, talvez se precisar. Enfim, não pode deixar ele só voando lá não. E aí eu coloquei esse overlay de sombra no canto. Depois eu vou passar um pincel do Ibis com brilhinho por cima, contornando ele para não ficar vazio. Eu sei que tem várias imagens mescladas, mas vocês não podem deixar vazio. Tentem colocar algum overlay, uma coisa mais delicada. Não coloca nada muito grotesco, muito chamativo, não. Uma dica é esse tipo de coisa que eu fiz, com um overlay de sombra e depois contornar com o pincel, ou talvez só o overlay de sombra e tal. Enfim, não deixa ficar vazio, tenta colocar alguma coisa para ocupar um espaço. E aí eu vim no Pixel Lab para colocar o texto. Aqui é a regrinha básica, usa uma fonte que combina e deixa o texto em um tamanho, não deixa pequeno, mas não deixa grande demais, para não ficar tampando demais as fotos. Coloca uma cor que combina e que fique bonita e uma sombra, se você achar necessário. Normalmente é necessário. E tal. Usa cores da paleta e isso vocês já sabem. Aí eu coloquei o brilhinho como eu falei que ia fazer. E agora eu vou colocar um efeito que iguale a paleta e ajuste tudo. E eu coloquei um efeito e passei no Remini e ficou assim.